Sejam todos muito bem-vindos à 7ª edição do V Portugal, o maior Fórum Nacional de Turismo Interno. Uma iniciativa da Turismo Centro de Portugal em parceria com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha e com o apoio do Turismo de Portugal. Dada a importância das temáticas em discussão e do atual contexto pandémico, fatores mobilizadores e potenciadores do reforço de sinergias, esta é uma iniciativa que conta este ano com o apoio das entidades regionais do turismo do Porto e Norte de Portugal, Lisboa, Alentejo e Algarve. Estamos a transmitir desde o Centro Cultural e de Congressos neste fantástico e inspirador concelho que é as Caldas da Rainha, numa emissão em streaming para mais de 600 pessoas. Passamos de imediato para uma sessão de abertura que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, do Presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Posso? Ora, viva, bom dia a todos e a todos, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, obrigado por estar nas Caldas da Rainha, o Sr. Presidente da Região de Turismo do Centro e a todos os responsáveis do turismo aqui presentes, assim como todos os colaboradores que estão a organizar este evento. Compete-me dar as boas-vindas às Caldas da Rainha, a este concelho que acolhe este 7º Fórum de Turismo Interno e agradecer a presença de todos e à iniciativa da Região de Turismo do Centro de escolher as Caldas da Rainha, um dos seus múltiplos concelhos, mas escolher as Caldas da Rainha para fazer este encontro. As Caldas da Rainha é uma cidade, um concelho, que tem uma particularidade que a grande maioria dos concelhos não têm, é que é dos poucos concelhos que sabe quando nasceu. As Caldas da Rainha, ao contrário da maioria das outras terras, que, enfim, foram crescendo e desenvolvendo-se naturalmente, não existia até passar aqui a Rainha Dona Leonor e, enfim, com a opinião dos seus físicos e com tal lenda, depois de se ter banhado e sentido melhor, mandou edificar o Hospital Termal das Caldas da Rainha. E à volta do Hospital Termal nasceram as Caldas. E como nasceram através de um hospital termal que tinha como função receber pessoas e acolher as pessoas para os tratamentos, e as respectivas famílias e quem os acompanhava, o que se foi desenvolvendo nas Caldas foi essencialmente um comércio, um concelho de comércio e de serviços, que é a nossa principal atividade. Pelo que a ideia de ser hospitaleiro e de acolher quem nos visita é algo que está na nossa gênese desde que nós, efetivamente, nascemos no século XV. E, portanto, à volta das Caldas foram-se desenvolvendo estruturas de acolhimento e como a corte vinha às Caldas, com muita frequência, a fazer termas, trazia consigo artistas, pelo que a componente da vivência das águas termais e da vivência do comércio e dos serviços das Caldas, aliada à relação com os artistas que nos visitavam, fez claramente das Caldas da Rainha uma terra de águas e de artes que, tendo essa característica bem específica, tem seguido por aí o seu caminho, tem crescido. Hoje é claramente o centro de serviços desta região do Oeste, é a sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste e já Ramai Ortigão dizia, está claramente no centro da mais pitoresca região do país. E não é, portanto, difícil beneficiarmos das coisas extraordinárias que estão aqui à nossa volta, como são o fantástico Castelo de Óbidos, Fátima, o Mosteiro de Alcobaça, a Onda da Nazaré ou o Mar de Peniche. O que é facto é que as Caldas da Rainha está efetivamente no centro desta região e beneficia de toda a interação que também os outros municípios vizinhos do Oeste proporcionam do ponto de vista da iniciativa e da atividade turística, comercial e de prestação de serviços. As Caldas da Rainha têm também as suas belezas e naturezas próprias, como são, por exemplo, a nossa Lagoa de Óbidos, e é pena que hoje não estejam aqui todos os que poderiam estar num congresso desta natureza, porque iam exatamente poder usufruir da beleza da nossa Lagoa de Óbidos, da beleza da duna e da praia de Sali do Porto, do mercado diário de fruta, que todos os dias dá cor e um cheiro fantástico das nossas hortícolas e da nossa fruta, dos nossos museus,
das iniciativas dos nossos artistas da Escola Superior de Artes e Design, das iniciativas dos nossos ceramistas, da rota bordaliana, por força da influência da fábrica Bordal Pinheiro, que está efetivamente no nosso concelho, ou da rota de Ferreira da Silva, um mestre fantástico do ponto de vista de obras de rua e que também tem uma rota na nossa cidade. Portanto, Caldas da Rainha hoje também tem muitos elementos de atratividade próprios. Procuramos promover e dinamizar também do ponto de vista da atratividade turística ao nosso concelho. Está em crescimento em termos de número de dormidas. Antes da pandemia, o nosso potencial de crescimento era, de facto, bastante grande quando comparado com os nossos concelhos vizinhos. E, portanto, a aposta num conjunto de iniciativas e na requalificação da nossa cidade, do nosso concelho, valorizando o que temos de melhor na envolvência com toda a região oeste e integrado na região de turismo do centro, faz com que estejamos, de facto, expectantes com a retoma e, consequentemente, com um voltar a receber muitos e muitos turistas na contribuição de vivência que também trazem ao nosso país, mas também na contribuição do desenvolvimento económico, do crescimento e de maior riqueza para todos nós. Por isso, empenhados neste processo e beneficiando da boa interação que existe com a região de turismo do centro, foi com agrado que vimos a escolha das Caldas da Rainha para este encontro e esperamos que ele atinja os objetivos de reflexão, de debate. Estamos num momento de viragem, estamos num momento claramente de charneira, onde temos que analisar um conjunto de fatores que não eram conhecidos até aqui. E este espaço e este momento, neste magnífico Centro Cultural e de Congresso das Caldas da Rainha, vai servir certamente de mote para essa reflexão e esse apontar de caminhos para o futuro, na convicção de que continuaremos a fazer muito e bem pelo turismo em Portugal e, consequentemente, contribuir com este setor para a riqueza do nosso país. Aos que aqui estão, os meus desejos de participação num bom debate e de uma boa reflexão, que são maioritariamente os oradores, aos que nos estão a ouvir um pouco por todo o mundo, desejo também que reflitam, que ouçam, que interajam, se possível, de forma a que este encontro, este 7º Fórum de Turismo Interno, seja efetivamente aquilo que se pretende, ou seja, um encontro onde o contributo para novas iniciativas e novas visões para o turismo que seja efetivamente uma realidade. O seu Estado, o seu setor, como sabem, é um setor que lhe exige muito e, portanto, desejo as maiores felicidades na sua ação e neste momento que tem pela frente, porque a sua ação seguramente será boa para todo o país e, consequentemente, para todos nós. A todos vós, bem-ajam e um bom dia. Bom trabalho. Senhora Secretária de Estado, estimado Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, permitam quem nos está a ver lá no ecrã que saúde presencialmente alguns dos oradores que convidámos para esta 7ª edição do V Portugal 2021, muito em particular os meus colegas presidentes das entidades regionais de turismo que já aqui estão, assim como alguns oradores, alguns moderadores que vão acompanhar-nos durante este dia, essencialmente nos 3 painéis que preparámos para este V Portugal 2021 e, naturalmente, à equipa da Turismo Centro de Portugal, à equipa da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, ao Turismo de Portugal, que também coopera e nos coadjuvou nesta organização, uma saudação muito especial. E, obviamente, para os mais de 617 inscritos que estão nesta edição de 2021, um bom dia extensivo àquilo que, julgamos nós, vai ser um tema muito enriquecedor para o V Portugal 2021. 2 notas prévias. Porquê Caldas da Rainha? Porque as Caldas da Rainha se inscreve no conjunto do processo de descentralização do V Portugal. O V Portugal começou em Viseu, percorreu praticamente todas as capitais de distrito daquilo que são hoje as ainda jurisdições distritais do centro de Portugal, Viseu, Coimbra, Leiria, Aveiro, Castelo Branco e, naturalmente, nestas 2 sub-regiões, a sub-região do Oeste e, em 2022, provavelmente, estaremos na sub-região do Médio Tejo, cumprindo assim, digamos, este processo de descentralização
do V Portugal pelas 8 sub-regiões do centro de Portugal. E, portanto, esta nota prévia é também uma nota de reconhecimento a todos aqueles que, durante os últimos anos, nos coadjuvaram em todas as edições e que, de alguma forma, contribuiu para reforçar a discussão do turismo interno, do turismo doméstico, naquilo que é o seu posicionamento. Provavelmente mais decisivo para regiões como o centro de Portugal, como o Alentejo, como o Porto e Norte, talvez não tão decisivo para regiões como Lisboa ou o Algarve, Madeira, mas não deixa de ser por isso, do nosso ponto de vista, um assunto que está na ordem do dia. A segunda nota é agradecer aos colegas das entidades regionais, agradecer também à Sra. Secretária de Estado por estar connosco hoje aqui. Tem sido hábito o Governo e a tutela terem tido participação sempre ativa nos nossos fóruns de discussão sobre o turismo interno e desta vez uma pleia de oradores absolutamente do melhor que temos em Portugal e alguns deles internacionais. Este em Portugal tem 3 painéis muito distintos. Um primeiro painel para discutirmos que processo de descentralização estamos a fazer, qual o papel das entidades regionais de turismo neste processo, não apenas num período crítico como é a retoma do setor do turismo em Portugal, mas mais do que isso, como é que nós antevemos aquela que deve ser a posição das entidades regionais no seu papel de mediação entre aquilo que é o território, as marcas, o destino, os operadores, mas também o seu posicionamento do ponto de vista do mercado interno e o seu contributo para a sua internacionalização. Um segundo painel que terá seguramente um olhar externo sobre Portugal, com convidados dos Estados Unidos, do Brasil. Como é que olham para nós? Como é que olham para aquilo que é hoje o processo de Portugal posicionar-se, quer melhor destino turístico da Europa, melhor turístico destino do mundo? Como é que olham para nós? Como é que nós podemos continuar este processo de consolidação, deste crescimento, já não apenas de uma retoma, mas mais do que isso, da consolidação daquilo que é hoje, indiscutivelmente, uma indústria que representa mais de 14% do nosso produto interno e, obviamente, o olhar dos operadores. É muito particular, o último painel que hoje vamos ter em discussão, é um painel que tem convidados como a Aresp, como a HP, como a APAF, como a ARAB, são no fundo os players, são as associações de setor que provavelmente melhor conhecem o nosso território, que melhor conhecem a nossa operação e que provavelmente aqui vão deixar lições sobre como vamos passar para este processo. Queria ainda reforçar quais são, do meu ponto de vista, os 5 pilares prioritários que temos que trabalhar, já estamos a trabalhar, mas que não podemos deixar de contornar. Primeiro pilar para este impacto que o Covid trouxe para esta situação de pandemia, que é naturalmente restaurar a confiança dos consumidores, restaurar a confiança dos viajantes. Como é que o vamos fazer? Fazemos seguramente, talvez, no processo mais difícil que até hoje tivemos. Nunca realizámos um V Portugal numa situação pandémica e, portanto, é uma experiência, é claro que é algo que não estava previsto, que nunca foi desenhado como tal. A Turismo Centro de Portugal desenhou o seu plano estratégico há 10 anos, com vários indicadores, com vários estudos de vários relatórios nacionais e internacionais, e ninguém previa que houvesse em 2020, 2021, uma situação que alterasse o paradigma tal qual nós o conhecíamos. E por isso é hoje muito importante nós percebermos como é que passamos da gestão de uma linha do medo para a gestão da linha da confiança, da esperança. Ganhar e reconquistar a confiança dos nossos consumidores é provavelmente a tarefa maior que todos temos pela frente, sejam eles os consumidores nacionais, sejam, do nosso ponto de vista, os consumidores internacionais. E isso, seguramente, querida Secretária de Estado, que terá muito a ver com a forma como Portugal hoje e bem está na linha da frente no processo da vacinação, naquilo que vai seguramente ser o processo de imunidade de grupo, porque é essa restauração desta confiança que a vacinação vai trazer, que vai permitir que portugueses e não portugueses possam viajar, tendo sempre presente todas as outras medidas que contribuem para este sentimento de que é seguro viajar em Portugal, que podemos confiar nas nossas unidades hoteleiras, nos nossos restaurantes, nos nossos stakeholders, nos nossos operadores. E, portanto, acho que é decisivo este primeiro pilar, que o V Portugal seguramente vai discutir hoje, como é que nós ganhamos ou reganhamos a confiança dos nossos consumidores. Segundo pilar, consolidar o turismo interno. No centro de Portugal, quando lançámos esta discussão, percebíamos que tínhamos, à época, 7 anos atrás, 8 anos atrás, praticamente mais de 60% dos nossos consumidores eram consumidores
internos, eram portugueses, e que continuaram a ser em 2020 e que continuam a ser em 2021. E por isso, esta base sustentável do crescimento assente na procura interna não vai ser muito diferente de outros mercados. Acredito mesmo que a Espanha, a França e outros mercados vão também eles apostar no mercado interno, e não sendo o nosso mercado interno um mercado muito numeroso, somos cerca de 10 milhões, é pelo menos um mercado que está cá o ano todo, que pode viajar várias vezes ao ano, que pode consumir experiências do litoral ao interior e, sobretudo, valorizar territórios que, de alguma forma, não estavam até aqui na primeira linha da preferência dos nossos consumidores. Quando pensamos a baixa densidade, quando pensamos os territórios do interior, eles tiveram, provavelmente, não sendo nunca o Covid uma boa notícia, uma janela de oportunidade. E foi assim que nós vimos resultados muito interessantes. Vimos resultados muito interessantes nestes territórios que não estão normalmente na primeira linha da preferência turística, naquilo que nós chamamos o corredor litoralizado da procura turística, a ter comportamentos francamente positivos durante, sobretudo, os meses de julho, agosto de 2020. Acreditávamos nós que setembro, outubro continuaria, não fosse o facto de termos entrado nesta segunda vaga. E, portanto, o mercado interno, o mercado doméstico, associado àquilo que muitos de nós discutimos, interpares, o mercado interno alargado, quando pensamos em Espanha, que é o mercado de proximidade, e, sobretudo, na nossa relação com as nossas cooperações transfronteiriças, com a Extremadura, com a Castilla e Leão, também com a Galiza, o que também já motivou processos de parceria e cooperação, mesmo entre as entidades regionais. Talvez um dos temas que possamos discutir no painel seguinte, quando pensamos o futuro das entidades regionais, como é que elas hoje cooperam entre si e como é que elas cooperam entre si com as nossas regiões transfronteiriças, nomeadamente o caso espanhol. Com o Porto e Norte trabalhamos, por exemplo, com a Castilla e Leão ou com a Galiza, com o Alentejo trabalhamos, por exemplo, a Extremadura espanhola, e neste universo nós aumentamos substantivamente aquilo que podemos chamar um mercado interno alargado. Aliás, na Cimeira Ibérica, Portugal-Espanha, há 2 anos a esta parte, ou há 3 anos a esta parte, já nós trabalhávamos a possibilidade de haver projetos de cooperação e que, aliás, a Sra. Secretária de Estado também já deu testemunho disso. Terceiro pilar, obviamente, reconquistarmos os mercados internacionais. Esta região em particular, a região oeste, muito próxima do circuito de Lisboa, é uma daquelas que está mais ligada aos fluxos internacionais e que tem aqui também uma expressão muito forte. Pensarmos destinos como Fátima, nomeadamente no turismo religioso. Já não contamos apenas com o turismo interno, com o mercado interno, é crítico para nós reforçarmos, reconquistarmos os mercados internacionais. E para isso, a tal percepção de segurança. Aliás, o que foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia na passada sexta-feira com o programa de retomar o nosso turismo, de reconquistarmos os nossos fluxos turísticos, passa muito por medidas como foi o caso do Clean and Safe, agora a segunda geração, o Clean and Safe 2.0, o nosso certificado digital, ou o passaporte verde, como nós chamamos, podem ser medidas que Portugal lançou e pode continuar a lançar para ser pioneiro neste processo da retoma dos fluxos turísticos internacionais. Quarto pilar fundamental, as empresas. Estão aqui empresários, estão responsáveis de associações sectoriais e para nós é muito crítico não só que se possa rapidamente continuar o processo que foi criado, e aí a Sra. Secretária de Estado tem naturalmente a informação privilegiada sobre todas as medidas que já foram encontradas, nós continuamos a pugnar para que as empresas que tiveram, de facto, muitas delas, perdas muito substantivas, nomeadamente aquelas que foram obrigadas a fechar, e há aqui várias camadas, aqueles que, o caso da restauração, foram obrigados a fechar, o caso daqueles que, não tendo sido obrigados a fechar, acabaram por fechar uma vez que não tinham fluxos, não tinham tráfego e, portanto, tiveram que criar situações alternativas, e hoje percebemos a importância decisiva que é termos as nossas empresas já não num processo de sobrevivência, mas num processo de afirmação e de retoma. E eu julgo que o V Portugal tem que ter esta palavra para as empresas. Aliás, o painel com as associações de setor é extraordinariamente rico nesta perspectiva de retomarmos aquilo que é o músculo das nossas empresas. E, finalmente, podermos abrir aqui janelas de oportunidade. Provavelmente estruturarmos novos produtos turísticos. Quando hoje trabalhamos o ecoturismo, quando Portugal se quer posicionar, e bem, como um dos destinos internacionais de referência para o enoturismo. Quando trabalhamos mais o turismo religioso e estas ligações, estes cross-selling entre o patrimonial, o cultural, o religioso, que, por exemplo, as Caldas da Rainha são expressão disso,
os processos e aquilo que são os nossos programas de reforço do posicionamento, quer do Oeste, quer das Caldas da Rainha, tem muito a ver com este triângulo de cross-selling entre produtos mais maduros, o caso do património mundial, e produtos emergentes, o caso do surf, entre muitos outros, ou da economia azul. São, de facto, os 5 pilares que eu acredito que este VE Portugal pode hoje aqui deixar contributos muito válidos. Quero, por isso, deixar, em nome da Turismo Centro de Portugal, este agradecimento a todos aqueles que nos ajudaram a construir esta edição de 2021. No Sr. Presidente da Câmara, os 100 municípios que compõem este universo do centro de Portugal e que hoje olham para a indústria do turismo como uma indústria capaz de captar, desenvolver e distribuir riqueza. A ideia da sustentabilidade não é apenas ambiental, ela também é económica, ela é cultural, ela é social, e o turismo é um contribuinte líquido para esta sustentabilidade e para a coesão territorial, para combater aquilo que todos nós dizemos. Portugal tem ainda problemas estruturais para resolver, quer o caso da estadia média, quer o caso da sazonalidade, mas o problema da coesão é um problema que nós, em particular no centro de Portugal, olhamos afincadamente. Temos ainda hoje diferentes níveis e velocidades de desenvolvimento turístico naturais em territórios que têm mais ou menos apetência ou mais ou menos fruição turística e para os quais todos constituem, de facto, já que estamos nas Caldas da Rainha, já que estamos a falar de Bordal Pinheiro, já que falamos na cerâmica, para este grande mosaico que são o centro de Portugal e os seus 100 municípios. E é este contributo que eu julgo que o VE Portugal seguramente vai dar hoje aqui mais um sinal, não apenas da confiança que queremos restaurar na indústria, no setor do turismo, não apenas da percepção da parceria, da cooperação com o Governo, com os municípios e, sobretudo, com os stakeholders, com todos os agentes que estão associados a esta matéria do turismo, mas mais do que isso, para os nossos consumidores. Este é um fórum de turismo interno. Queremos dizer aos portugueses que estamos cá, estamos disponíveis para os receber, estamos aptos para os receber, podem vir, podem viajar em segurança 365 dias por ano. Muito bom dia a todos, é um gosto estar nas Caldas. Sr. Presidente, cumprimento a si, muito obrigada por me acolher no seu conselho. Tal como ficou bem evidente da sua nota introdutória, tenho motivos para estar aqui, mas mais motivos para regressar aqui. Muito obrigada pelo seu convite, é um gosto estar nas Caldas. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os autarcas e todas as equipas que trabalham diariamente nos diversos municípios de norte a sul do país, incluindo também as nossas ilhas, para providenciar uma excelente experiência turística. Bem-haja pelo vosso esforço, que deve ser naturalmente nutrido, acarinhado e reconhecido. E, portanto, estou grata também por isso mesmo. Queria cumprimentar o Pedro Machado, o Turismo Centro de Portugal. Muito obrigada por esta iniciativa. As entidades regionais têm um papel fundamental na estruturação do produto, mas não só. Ainda há pouco o Pedro Machado dava nota das diversas iniciativas que têm dinamizado, quer a nível do centro, quer das diversas regiões, muito úteis seguramente para possamos retomar vivamente a nossa atividade turística. E, portanto, este 7º Fórum Turismo Interno é uma oportunidade extraordinária para nos focarmos naquilo que é importante, no presente seguramente, mas sobretudo no futuro, ancorados justamente nestes contributos que devem ser assegurados, quer pela parte pública, aqui o Governo, Turismo de Portugal, mas também, naturalmente, entidades regionais e municípios. Muito obrigada, Pedro. Quero, na pessoa do Pedro Machado, cumprimentar todos os presidentes das entidades regionais aqui presentes. Permitam-me também uma palavra para os secretários regionais das nossas regiões autónomas. É extremamente importante que possamos estar unidos. Aliás, o setor do turismo, pese embora ter sido afetado por uma pandemia que ninguém esperava, que pudesse suscitar esta onda tão negativa para o nosso setor, em verdade continuamos a ser reconhecidos como um setor coeso, unido e muito focado na nossa determinação e ambição. E isso é importante. Envolvidos mais de 12 meses, continuamos juntos a discutir o presente, o futuro, nestes fóruns, neste fórum, noutros fora, que têm vindo a ser organizados sistematicamente. Isto evidencia bem que o turismo tem uma governança clara, uma governança adequada, sem prejuízo naturalmente de alguns acertos que possam ser feitos, mas esta descentralização que há largos anos tem suscitado o bom dinamismo no setor do turismo, naturalmente tem contribuído para que possamos estar aqui unidos, coesos e focados. E esta deve ser naturalmente também um motivo e uma mensagem de reflexão, penso eu.
Gostaria de cumprimentar também o Dr. Francisco Calheiros, ele vai estar mais tarde connosco, ele encerrará, segundo entendo, este fórum. Na sua pessoa quero cumprimentar todas as associações representativas dos nossos setores, o setor de turismo, e a fileira de turismo é suficientemente generosa para abraçar várias subatividades, e temos naturalmente aqui a restauração, a hotelaria, as agências de viagem, a animação turística, os rentacars, a organização de eventos e, portanto, sintam-se naturalmente todos cumprimentados e, sobretudo, os empresários, naturalmente, que são a força viva deste setor e sem os quais não conseguiremos, com certeza, responder à procura que todos desejamos e todos merecemos e que há de vir muito em breve. Sei bem que estas empresas, sei bem que estes empresários viveram tempos e vivem tempos ainda especialmente difíceis. Tudo fizemos para que pudessem sobreviver e quando eu digo tudo, naturalmente estou a falar do esforço público, mas também do esforço privado. Todos nós demos um contributo relevante para que assim acontecesse. É bem verdade que perdemos alguns, como de resto todos reconheceremos, mas também é bem verdade que temos boas perspectivas para recuperar outros tantos. E, portanto, uma mensagem de confiança, naturalmente, aqui para os nossos empresários e para as associações representativas desses mesmos empresários. Queria também cumprimentar no Dr. Luís Araújo, o Presidente de Turismo de Portugal, que não vai estar aqui connosco, todos os trabalhadores do setor. Eu tenho, enfim, a grata felicidade de trabalhar com as entidades regionais, também com o Turismo de Portugal, que me ajudam a materializar as políticas públicas. E como foi também aqui evidenciado, o Turismo de Portugal tem dado um contributo fundamental, naturalmente com as entidades regionais, para que Portugal tenha saído na frente e que possa sair na frente. E foram aqui já identificadas algumas iniciativas, desde logo o selo Clean and Safe, e muitos outros exemplos que eu daqui a pouco tentarei sistematizar e recordar. E, portanto, naturalmente, na pessoa do Dr. Luís Araújo, na todo o Conselho Diretivo de Turismo de Portugal, quero cumprimentar todos os trabalhadores do setor e estamos naturalmente a falar de muitas centenas de milhares de trabalhadores que também viveram e vivem, muitos deles, momentos de ansiedade e intranquilidade, sendo certo que temos boas perspectivas para poder dar-lhes algum alento, algum conforto dentro em breve, assim que a nossa retoma turística possa ocorrer de forma mais viva. Enfim, penso que fui cumprimentando todos, mas ainda assim se alguns dos participantes que nos seguem tenha ficado não referenciado, envio naturalmente aqui os meus cumprimentos e o meu agradecimento pelo esforço que estão a desenvolver nesta altura. Da minha parte, eu gostaria de passar algumas breves mensagens, mesmo breves, indo de encontro, penso eu, também aos anseios que muitos vivem nesta altura. O setor do turismo tem sido uma força fundamental no que toca à atividade económica no contexto nacional, mas mais do que isso, o setor do turismo tem ajudado a que a marca Portugal se torne forte, na perspectiva turística, seguramente, mas não só, ajudando ao investimento direto estrangeiro, ajudando a um posicionamento de todos nós, individualmente, coletivamente, mais reforçado no contexto internacional. Muito recentemente desenvolvemos um estudo que tipicamente é replicado de 5 em 5 anos e que visa justamente aferir o impacto internacional, naturalmente, da marca Portugal. E isso não restam dúvidas que nestes últimos anos o crescimento da notoriedade da marca Portugal tem sido muitíssimo relevante e especificamente nos mercados emissores turísticos. Isto é naturalmente um motivo de orgulho e é um motivo também de alento para continuarmos a trabalhar com uma estratégia muito focada e muito determinada. Queria dar nota do seguinte, a pandemia naturalmente hibernou de alguma forma a nossa ambição, enfim, tivemos que ficar de alguma forma confinados nessa ambição, porque tínhamos, enfim, vindo a ser habituados a uma rota de crescimento muito pujante e naturalmente que tivemos que confinar, restringir a nossa mobilidade e nessa perspectiva o setor do turismo teve naturalmente diversas consequências que eu iria me abster de comentar. Ainda assim, queria dar conta que deste lado, do lado da Secretaria de Estado de Turismo, do lado do Turismo Portugal, das entidades regionais, para nós sempre foi claro que todos os nossos ativos seriam não beliscados por fruto desta pandemia. Ainda há pouco o Sr. Presidente dava nota dos ativos que distinguem o Concelho, o município das Caldas e mais que evidente que esses motivos continuam bem tangíveis, bem passíveis de ser vividos em plenitude.
enfim, pós-pandemia. E, portanto, isto para dizer que os nossos ativos, aquilo que nos distinguiu durante estes anos todos, continua cá. Tínhamos nós capacidade de preservar o dinamismo empresarial que dá vida a todos esses ativos. E esse foi, de facto, a mensagem principal que tentamos imprimir, especificamente numa fase pré-pandémica, durante a pandemia, melhor dizendo. Nós tivemos uma grande prioridade, naturalmente, que teve a ver com a segurança. Muito obrigada. Muito obrigada. Teve a ver com a segurança sanitária. Evidentemente que há uma segunda prioridade que nos foi sempre mediando a nossa atuação, que teve a ver com a preservação da capacidade produtiva das nossas empresas, a manutenção dos postos de trabalho e o trabalho o esforço que resulta deste foco está bem visível. Nós temos, neste momento, taxas de desemprego relativamente controladas, ainda que tenham naturalmente que tenham merecido aqui uma subida. Ainda assim, dizia eu que este esforço conjunto, e mais uma vez sublinho que foi conjunto, naturalmente, da parte pública, do Governo, mas também das entidades regionais, das próprias empresas, dos próprios trabalhadores, teve aqui resultados tangíveis que nos deixaram abaixo das nossas piores expectativas no que toca às métricas de desemprego e de perca de postos de trabalho. Mas dizia eu que tínhamos duas grandes prioridades, uma primeira que teve a ver com a segurança sanitária, uma segunda com a preservação dos postos de trabalho. Mas há aqui uma nota que eu gostaria de deixar. Nós estamos, nesta altura, a virar a página. Estamos a virar a página, sendo certo que a semana passada, com a integração do Portugal no mercado, na lista do Reino Unido, no que toca ao mercado, no que toca à lista verde do Reino Unido, encontramos aqui uma oportunidade, principalmente quando comparados com o posicionamento dos países concorrentes. E nessa perspectiva entendemos por bem que era o momento certo, era o momento adequado para lançarmos um plano de reativação do turismo. Enfim, muitas vozes deram conta que deveríamos estar no PRR. Eu queria aqui vincar que o setor do turismo, como foi de resto muito claro das intervenções, quer do Sr. Presidente, quer do Turismo do Centro e Norte, do Turismo do Centro, o turismo não necessita de reformas estruturais. A governança é adequada, os nossos ativos são extraordinários, a rota de crescimento estava a ser vivida de uma forma sustentável. Evidentemente que precisamos, sim, de um plano específico que garanta a aceleração do setor, de modo a que possamos atingir em 2027 as métricas que nos propusemos a atingir em 2017, quando foi apresentada a estratégia ETIA 2027. E com as boas notícias que fomos recebendo dos mercados internacionais, tinha chegado o momento, e chegou o momento na semana passada, para anunciarmos um plano específico, ambicioso para o nosso setor, que é a alavanca, alavancada em quatro diferentes dimensões. Uma primeira dimensão que já aqui falei, que tem a ver justamente com as nossas empresas, a importância que devemos advogar à capitalização das empresas. Nós estimamos que as nossas empresas, em toda a fileira do turismo, possam ter perdido qualquer coisa como 1.000 milhões de euros a nível dos capitais próprios. Evidentemente que não temos a capacidade para repor na totalidade todo este montante no que toca aos capitais destas empresas, mas temos naturalmente aqui uma obrigação de assegurar que estas empresas possam, neste momento de retoma, ajustar os seus balanços de modo a garantir que estão devidamente capitalizadas, resilientes para enfrentar esta nova procura que todos desejamos. Há um segundo pilar que de resto já foi aqui falado, que tem a ver com instigar confiança. Nós sabemos que o selo Clean and Safe, como foi aqui dito, foi uma iniciativa pioneira a nível mundial. Portugal saiu na frente. Essa iniciativa foi replicada por outras geografias, mas há uma responsabilidade que ainda pende no que toca aos empresários e aos trabalhadores. E essa responsabilidade tem a ver com um conjunto de investimentos que precisam de ser iniciados, desenvolvidos, incorridos pelos empresários para poder coadunar as suas infraestruturas, os seus equipamentos, esta nova rotina que tenta salvaguardar as medidas de caráter de natureza sanitária. E nessa perspectiva vamos lançar muito em breve o Adaptado 2.0, que foi uma iniciativa reconhecidamente marcante na fase pandemia e que agora terá uma continuidade. E, portanto, esta segunda dimensão também me parece importante sinalizar. Há uma terceira dimensão que visa justamente, e há um painel que discutirá isso mesmo da parte de tarde,
que visa assegurar o posicionamento competitivo de Portugal no contexto internacional. Gerar negócio é a nossa grande prioridade, também bem evidenciada por um conjunto extenso de medidas programáticas que foram apresentadas na passada sexta-feira pelo Sr. Ministro de Estado e da Economia. Gerar negócio implica naturalmente aqui um esforço de todos, mais uma vez, requalificando os nossos equipamentos e ativos de natureza turística, como é natural, mas também ao mesmo tempo garantindo que comunicamos bem lá fora. E queria dar nota que, em ano de pandemia, Portugal foi reconhecido como a melhor marca turística da Europa. Alguma coisa teremos seguramente todos feito bem. E nessa perspectiva saímos novamente na frente e temos naturalmente de continuar a passar a palavra correta, a passar a mensagem correta, evidenciando o que nós temos de melhor e, de alguma forma, contornando os níveis de concorrência que vão sendo naturalmente muito relevantes nesta fase de arranque. Reparem, em janeiro eu tinha no setor todos nós tínhamos sinais do setor a viver momentos de intranquilidade, dando conta que os nossos números horríveis, e estamos a recuar a janeiro, fevereiro, iriam prejudicar de forma cabal a imagem de Portugal no contexto internacional. Provamos que assim não foi. Provamos que nesta pandemia perdemos todos. Ainda assim, Portugal perdeu tanto quanto os outros, se calhar perdeu um pouco menos que os outros. E, portanto, nessa perspectiva, envolvidos estes meses, estamos na frente, conseguimos uma notoriedade internacional que atrevo-me a dizer que saiu reforçada fruto desta pandemia, decorrente destas iniciativas pioneiras que fomos desenvolvendo. E, portanto, naturalmente, contribuímos todos, a nossa criatividade, a nossa resiliência e, naturalmente, a nossa ambição. Há aqui um quarto pilar importante, e estou quase a terminar, que tem a ver com o futuro. Nós, nesta altura, temos a presidência do Conselho Europeu. Eu tenho desdobrado, o meu tempo no contexto nacional, com as prioridades nacionais, mas, sobretudo, também no contexto internacional. Tenho reunido frequentemente com os pares europeus, somos muitos, 27, justamente para evidenciar que o setor do turismo pode e deve ser mais forte na Europa. Temos trabalhado no Certificado Verde Digital, agora com o novo nome. O assunto está devidamente resolvido, muito em breve será operacionalizado em todas as geografias europeias, mas não só. Houve aqui uma preocupação evidente do lado da presidência portuguesa, foi garantir que para nós era importante a reposição da mobilidade na Europa, mas também a reposição da mobilidade com países terceiros, dada a importância de mercados como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, o Brasil, a própria Ásia, que tanto ajudaram a combater, por exemplo, a sazonalidade e também aquela métrica que o Pedro ainda há pouco dava nota, a estadia média no nosso território. Graças a esses mercados poderemos naturalmente fazer distender a estadia média, aumentando naturalmente aqui as receitas turísticas. E, portanto, este quarto pilar que tem a ver com o futuro, construir o futuro, depende muito daquele trabalho que está a ser feito na Europa, a nível imediato, reposição da mobilidade aérea, mas tem a ver também com uma ambição mais longa, mais forte que temos, que é desenhar uma estratégia para o turismo 2030-2050 no contexto europeu. A presidência portuguesa lançou o desafio, amanhã mesmo essas conclusões no que toca ao turismo serão apreciadas, esperamos nós, votadas favoravelmente no Conselho Europeu. O Sr. Ministro de Estado nesta altura está em Bruxelas e, portanto, eu estou muito expectante em poder anunciar muito em breve que Portugal lançou uma agenda europeia, uma agenda de turismo 2030-2050, que espero que possa ter continuidade também agora com a presidência eslovena. Tudo visto, o nosso repto, e deixo aqui naturalmente este repto a todos aqueles que nos seguem lá em casa, é o seguinte: nós temos neste momento uma estratégia bem definida, a estratégia ET 2027, estratégia que ficou reforçada com este plano de reativação do setor turismo que foi apresentada e temos todos que executar. E, portanto, lanço aqui este repto naturalmente a todos os presentes, a todos aqueles que nos seguem lá em casa, para podermos executar uma estratégia para que, muito em breve, em 2027, possamos estar a atingir os objetivos que nos propusemos em 2017. 27 mil milhões de receita turística e uma onda que não parará o nosso setor do turismo. Muito obrigada a todos por me acolherem e seguirmos juntos, seguramente. Muito obrigada.